Vamos abrir a palavra de Deus agora na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, a partir do verso 5. Vamos ficar em pé em referência à palavra de Deus. A palavra poderosa do nosso Deus Todo-Poderoso, ela nos diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Amém. A igreja de Filipos era uma igreja excelente. Mas antes de falar da igreja de Filipos, nós iremos falar aqui hoje, nesta noite, a respeito da humilhação do Senhor Jesus. Então a igreja de Filipos era uma igreja ótima, era uma igreja excelente, uma igreja que o apóstolo Paulo elogiou muito aquela igreja, porque aquela igreja cooperou muito com o apóstolo Paulo no ministério, no trabalho, no serviço do apóstolo Paulo, de levar o evangelho do Senhor Jesus para o mundo naquela época. A igreja de Filipos se associou ao apóstolo Paulo e foi uma parceira fiel no ministério, ajudando o apóstolo Paulo, socorrendo o apóstolo Paulo, não só com orações, mas contribuindo, ofertando, estando ali próximo do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo esteve preso, eles enviaram um irmão para ir até aquela prisão, estar ali com o apóstolo Paulo. Então, de fato, uma igreja que amou o apóstolo Paulo e se entregou de verdade ali ao ministério do apóstolo Paulo, contribuindo, se associando com o apóstolo Paulo. Mas a igreja de Filipos não era perfeita, porque não existe igreja perfeita. Toda igreja tem problemas. As igrejas espalhadas no mundo inteiro, elas têm as suas qualidades, mas as igrejas também têm os seus problemas. E com a igreja de Filipos não era diferente. Uma igreja ótima, mas tinha lá os seus problemas. E os problemas ali na igreja de Filipos, onde o apóstolo Paulo escreve esta carta e ele fala a respeito desses problemas, era o problema do partidarismo, o problema da vanglória e o problema da ameaça de divisão. Se nós lermos aqui mesmo no capítulo 2, a partir do versículo de número 1, nós entenderemos mais a respeito disso que acabamos de falar. Vejamos então o que a palavra de Deus nos diz aqui. Filipenses capítulo 2, no verso 1 em diante, nos diz assim: se há, pois, alguma exaltação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Veja o que ele está falando a respeito da união, ameaça de divisão. Então ele fala a respeito da união. Agora o verso 3: nada façais por partidarismo. O partidarismo, o problema do partidarismo que nós falamos aqui. Nada façais por partidarismo ou vanglória. O problema da vanglória também. O que é a vanglória? Toda glória que não é dada a Deus, é dada aos homens, às pessoas, ou qualquer outra coisa, menos a Deus. Isto é a vanglória. Havia esse problema ali na igreja de Filipos. Então nós relacionamos aqui os três problemas: o problema da ameaça de divisão, o problema do partidarismo e o problema da vanglória. Mas ele diz: mas por humildade, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade.
senão também cada qual o que é dos outros. Ou seja, pensar no outro, pensar no bem do meu irmão, pensar no bem do meu próximo, e não pensar somente em mim, não pensar somente no meu próprio bem, mas pensar no bem do meu irmão, no bem do meu próximo. E aí eu tenho que me doar, eu tenho que me entregar em favor do meu irmão, do meu próximo, para o bem dele, e não ficar pensando só em mim. Foi isso que o Senhor Jesus fez. Foi exatamente isso que o nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo Ele fez por nós. Porque o Senhor Jesus Cristo Ele é Deus, e Ele estava sentado no seu alto e sublime trono, governando os céus, terra, mar, o mundo e tudo que neles há. Ele é Deus Todo-Poderoso, revestido de glória, de brilho, de esplendor. Ele é a glória, Ele é o poder, Ele é a majestade, Ele é a força, a formosura, a santidade, a perfeição. Ele é Deus soberano, acima de todos, acima de tudo. O Senhor Jesus Cristo não precisava de nós, o Senhor Jesus Cristo não precisa do nosso amor. Nós é que precisamos dele, nós é que precisamos do amor do Senhor Jesus. Nós pecamos contra o Senhor Jesus e nós estávamos destinados ao lago de fogo. Nós estávamos destinados a receber a ira de Deus sobre nós. Portanto, o Senhor Jesus estava lá na majestade dele. Ele não precisava ter vindo a este mundo para nos salvar. Ele não foi obrigado a fazer isso, mas ele fez isso por amor a você, por amor a mim, por amor a nós. Então ele poderia muito bem ficar lá na glória dele, na majestade dele, e não fazer nada por nós, e todos nós seríamos lançados no lago de fogo e receberíamos o castigo que os nossos pecados merecem, por causa da nossa desobediência, por causa da nossa rebelião contra Deus. Todos nós fizemos isso em Adão, nosso primeiro pai. Então era isso que nós merecíamos, mas o Senhor Jesus se importou conosco. Então é exatamente isso que a palavra de Deus está dizendo: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Pensar no outro, pensar no próximo, pensar no bem das outras pessoas. Não é olhar para você e dizer: eu estou bem, isso aqui importa, isso aqui é interessante. Se as pessoas estão sofrendo, se as pessoas estão passando dificuldade, na miséria, não importa, o importante é que eu estou bem. Isso é pensar só em si. Mas a palavra de Deus não nos ensina isso. Ela nos ensina a tomarmos o exemplo de Cristo, que não precisava ter se importado conosco, mas ele se importou. Ele deixou a glória dele, deixou a glória dele, deixou o céu, deixou o seu trono e veio a este mundo, pensando em nós, se importando conosco, para o nosso bem, para a nossa salvação, para nos livrar da condenação eterna, para nos livrar da ira dele mesmo. Então ele toma o nosso lugar na cruz e sofre em nosso lugar, recebe o castigo dos nossos pecados, recebe a ira do Pai sobre ele, a ira que estava destinada a nós, que era nossa, por causa dos nossos pecados. Ele não tem nenhum pecado, mas ele se importou conosco, foi punido e castigado por causa dos nossos pecados. Então é isso que a palavra de Deus está dizendo. E é por isso que o apóstolo Paulo, a partir do verso 5 em diante, do verso 5 até o verso 8, ele fala da humilhação de Cristo. Porque Cristo humilha a si mesmo. Ele estava no céu, na sua glória celestial, no seu trono, e ele veio à terra. Ele veio a este mundo de pecadores, mundo de pecado, mundo que está cheio de trevas, mundo que está cheio de coisas erradas, mundo que jaz no maligno, mundo que o
pecado multiplica cada vez mais, os homens se rebelam contra Deus cada vez mais, mas Ele se importou conosco e veio para nos salvar. Então, a partir do verso 5 até o verso 8, nós temos a humilhação do Senhor Jesus. Então, o apóstolo Paulo, para resolver esses problemas, o problema da ameaça de divisão, o problema do partidarismo e o problema da vanglória, ele usa o exemplo de Cristo. Cristo é sempre o nosso exemplo maior. O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então todos nós olhamos para Cristo, imitamos o Senhor Jesus, e assim nós devemos imitar uns aos outros, mas o exemplo maior é sempre o Senhor Jesus Cristo. Todos nós devemos olhar para o Senhor Jesus Cristo. Então, como o apóstolo Paulo faz para resolver aqueles problemas na igreja de Filipos? Ele toma o exemplo de Cristo e ele está usando aqui a teologia. Ele usa a teologia para resolver os problemas da igreja de Filipos. Porque esse texto aqui também está carregado de teologia. A teologia a respeito do Senhor Jesus Cristo, a respeito da humilhação do Senhor Jesus Cristo. Então ele faz isso. Ele resolve os problemas da igreja de Filipos com teologia. E um texto que está carregado de teologia, que está cheio de teologia. É por isso, meus irmãos, que a gente sempre fala que nós precisamos conhecer a teologia. Nós não podemos servir a Deus sem o conhecimento da teologia. É impossível nós conhecermos, aliás, é impossível nós servirmos a Deus sem a teologia, sem o conhecimento da teologia. Tem gente que diz: eu não gosto de teologia, eu só gosto de servir a Deus. Eu não quero conhecer teologia, eu não quero saber de teologia, eu só quero servir a Deus. Mas como que a pessoa vai servir a Deus sem o conhecimento da teologia? Nós servimos a Deus conhecendo a teologia, conhecendo a Deus. Teologia é conhecer Deus, é conhecer o que Deus revelou para nós, é o que está escrito na palavra de Deus. É assim que a gente vai servir. Deus revelou a sua palavra, a teologia, para que venhamos conhecer, estudar, aprofundar, meditar, pensar, conhecer o nosso Deus, conhecer a vontade do nosso Deus. Foi isso que o apóstolo Paulo fez. Olhem para Cristo, vejam o que Ele fez, para que vocês possam fazer o mesmo. E para que não haja esses problemas aqui, para que tudo seja solucionado, para que tudo seja resolvido. É assim, meus irmãos, a gente vai conhecendo a palavra de Deus, e a gente vai então agradando o nosso Deus, fazendo a vontade dEle, resolvendo os problemas em nosso meio, os conflitos, as adversidades, as diferenças, tudo é resolvido pela palavra de Deus, pela teologia, pelo conhecimento da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele fez por nós. O que Ele é, como Ele viveu aqui na terra, como Ele andou, e assim nós devemos fazer o mesmo. Então, a partir do verso 5, Ele nos diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que o Senhor Jesus Cristo, Ele sempre foi Deus. Isso que o texto está nos dizendo aqui no verso 6, pois Ele, subsistindo em forma de Deus. Subsistir aqui quer dizer que Ele sempre foi Deus. Ele é Deus, Ele sempre foi Deus, Ele sempre será Deus. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos, Ele não se tornou Deus em um momento da eternidade. Deus o Pai não criou o seu Filho e a partir da criação Ele passa a ser Deus. Não existe nada disso. O Senhor Jesus Cristo também não passou a ser Deus a partir de sua vinda
não é a partir dali que ele começa a ser Deus. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo, ele sempre foi Deus. Ele sempre existiu com o Pai. De eternidade a eternidade, ele é Deus. Ele estava no princípio com o Pai, criando todas as coisas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada teria sido feito. É o que nos diz a palavra de Deus a respeito da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus, ele sempre existiu. Ele não foi criado por Deus Pai, ele não foi criado por ninguém. Antes, ele é o Criador de todas as coisas. Ele criou com o Pai e com o Espírito Santo todas as coisas. Então ele criou, ele sustenta, ele governa e ele dirige todas as coisas. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre o mesmo. Então é isso que a palavra de Deus está dizendo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, agora a segunda parte, não julgou como usurpação ser igual a Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que Jesus, ele sempre foi Deus, como nós acabamos de falar, mas ele não usou como, ele não teve como usurpação, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ou seja, Jesus, ele não usurpou os atributos divinos. O Senhor Jesus Cristo, ele não usurpou a divindade. Usurpar quer dizer tomar a força, se apossar de algo pela força, tomar algo pela força, aquilo que não é seu, você vai lá e toma pela força, você se apossa daquilo pela força. Isso é usurpar. O Senhor Jesus Cristo não usurpou a divindade. Ele sempre foi Deus, como nós acabamos de falar. Ele sempre foi, ele é e sempre será Deus, perfeitamente, assim como o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Senhor Jesus Cristo também é Deus, sem tirar nada e sem acrescentar nada, perfeitamente como o Pai, como o Espírito Santo, assim é o Senhor Jesus Cristo. Ele possui os mesmos atributos, as mesmas qualidades, as mesmas características do Pai e do Espírito Santo. Foi por isso que o Senhor Jesus Cristo, quando ele veio ao mundo, Filipe falou para o Senhor Jesus: Mestre, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. E o Senhor Jesus ele não respondeu para Filipe: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens visto? Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então, quando nós olhamos para o Senhor Jesus, nós vemos Deus, nós enxergamos Deus, porque o Senhor Jesus Cristo ele é a expressão exata do ser de Deus. Então, ver o Senhor Jesus é ver Deus. Ele é perfeitamente como o Pai. Então ele não usurpa isso. Isso pertence a Ele, é dele, faz parte do ser dele, é aquilo que Ele é, faz parte da sua essência, os seus atributos, as suas qualidades, as suas características. Ele é Deus perfeitamente, plenamente, completamente Deus, assim como o Pai e como o Espírito Santo. Então ele não usurpa. Agora, quem tentou usurpar a divindade? O maligno, o nosso adversário, o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. Ele sim tentou usurpar a divindade, porque o maligno ele quis ser como Deus. Então isso é que é usurpar, é tentar tomar a força, se apossar a força. Então o maligno ele tentou fazer isso, ele tentou usurpar a divindade, tomar a força da divindade, se apossar da divindade, mas isso é
que pode fazer isso, mas ele tentou fazer isso. Então o inimigo sim, que é o usurpador, ele sim tentou usurpar a divindade. Agora o Senhor Jesus não. Ele não tenta usurpar. Ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Na verdade, ele sempre foi Deus. Então não é algo que ele tenta tomar à força, que ele tenta se apostar, como se ele não tivesse, como se ele não fosse Deus, e aí ele quer tomar para si a divindade. Não, isso não aconteceu. Ele é Deus, ele sempre foi Deus, ele sempre será Deus. É isso que a palavra de Deus nos diz a respeito da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele subsistindo em forma de Deus. Quando a palavra de Deus nos fala que em forma, não quer dizer que ele parecia com Deus. Ele é completamente igual, plenamente igual ao Pai e ao Espírito Santo. Ele é Deus plenamente. Aí nos diz a palavra de Deus: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então o que acontece com o Senhor Jesus? Ele é Deus, ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Na verdade, ele sempre foi Deus, ele é e sempre será. Só que ele esvazia a si mesmo, nos diz a palavra de Deus. Ele sendo Deus Todo-Poderoso, ele esvazia a si mesmo. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. O que quer dizer isso, meus irmãos? Quer dizer que o Senhor Jesus, ele abriu mão dos seus direitos e privilégios divinos para cumprir a sua missão de nos salvar, de nos resgatar. Então vejam só, ele é Deus, sempre foi e sempre será. Ele estava no céu dos céus, cercado de anjos, de querubins, de serafins, de todos os anjos, e ele estava sentado no seu alto e sublime trono, e ele deixou a sua glória, deixou o céu, e ele veio à terra. E quando ele veio à terra para cumprir a missão de nos salvar, a missão de nos resgatar, a missão de perdoar os nossos pecados, a missão de nos dar a vida eterna, a missão de nos reconciliar com ele mesmo, o que ele faz? Ele vem como homem, ele vem como servo. Então ele cumpre a missão de nos salvar, não como Deus, mas como servo. Então ele se esvazia, ou seja, ele abre mão dos seus direitos e privilégios divinos, e ele cumpre a missão de nos salvar como homem, e não só como homem, mas como servo. Então é isso que a palavra de Deus está dizendo para nós. Este é o significado onde a palavra de Deus nos diz aqui: antes a si mesmo se esvaziou. Então ele, sendo Deus, esvazia a si mesmo, abre mão dos seus direitos e privilégios e cumpre a obra da nossa redenção, do nosso resgate como homem. Ele suporta tudo como homem, ele enfrenta tudo como homem, ele vai para a cruz não como Deus, ele suporta a cruz não como Deus, mas como homem, apesar de que ele nunca deixou de ser Deus, mas ele cumpre tudo como homem, ele suporta tudo como homem e não como Deus. É isso que a palavra de Deus está dizendo para nós. Foi assim que o Senhor Jesus fez. Abre mão dos seus direitos e privilégios divinos. Tudo pertence a ele, mas ele abre mão. Veja que é o contrário do inimigo, porque o inimigo não tinha nada dos atributos divinos. Não havia nada do maligno, não havia nada do inimigo ali dos atributos divinos, mas ele tenta usurpar. O Senhor Jesus é totalmente contrário a isso, porque os atributos divinos pertencem a ele. Ele é Deus, mas ele abre mão dos seus direitos e privilégios divinos para cumprir a obra
servo de Deus. Isto é maravilhoso demais. Isto é o amor de Deus por nós. É o amor do Senhor Jesus Cristo por nós. Foi assim que o Senhor Jesus veio ao mundo. Suporta toda dor, todo sofrimento, toda humilhação, toda vergonha, como homem. Então, quando ele recebe aquela humilhação, quando ele recebe aqueles açoites, ele recebe aqueles açoites não como Deus, mas recebe como homem. Quando ele é cravado na cruz, ele é cravado como um homem. Então ele suporta a dor, ele suporta o sofrimento, ele suporta a humilhação, a vergonha, tudo como Deus, como homem e não como Deus. Por isso que quando o Senhor Jesus esteve aqui na terra, ele sentiu fome, sede, cansaço. Ele dormia. Por quê? Porque ele cumpriu a sua missão como homem e não como Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Então, a partir daqui, a partir do verso de número 7, nós temos aqui os degraus da humilhação do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele humilha a si mesmo, e ele mesmo, ele desce os degraus da sua humilhação. E aqui nós temos o primeiro degrau da humilhação do Senhor Jesus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Esse é o primeiro degrau da humilhação do Senhor Jesus. Então, forma de servo, quando nós temos aqui esta palavra forma, não quer dizer que ele parecia um servo, mas quer dizer que ele realmente veio como servo. Ele serviu ao Pai como um servo mesmo, cumprindo toda a palavra de Deus, toda a vontade de Deus, perfeitamente, plenamente, completamente servo, e não parecendo um servo. Aí o Senhor Jesus desce mais um degrau da sua humilhação, porque ele não apenas é um servo, mas ele é um homem também. Ele não apenas veio como um servo, mas ele veio como um homem também, tornando-se em semelhança de homens. Isso é mais um degrau da humilhação do Senhor Jesus, porque ele não apenas é servo, mas ele é homem, ou seja, ele agora está limitado. Ele que é Deus Todo-Poderoso, que não tem nenhum limite, não tem nada que possa ali prender, segurar o Senhor Jesus, limitar o Senhor Jesus em sua dignidade, mas em sua humanidade, como homem. Agora ele está limitado ao tempo, ao espaço físico, as mesmas coisas que nós passamos, enfrentamos, ele também agora passa por essas coisas, enfrenta essas coisas. Ele agora passa a ter fome, sede, cansaço. Ele precisa fazer as mesmas coisas que nós fazemos. Então você imagina Deus Todo-Poderoso, sendo limitado a essas coisas. Deus que não pode ser limitado por nada, mas agora, em sua humanidade, ele nunca deixou de ser Deus, mas em sua humanidade, passando ali pela sua humilhação, enfrentando ali tudo que estava destinado a ele, na sua missão de nos salvar, ele passa como um homem, ele suporta tudo como homem, ele enfrenta tudo como homem e não como Deus. Então agora ele está limitado em sua humanidade, na sua natureza humana. Ele está limitado como você, como eu, como nós. E ele suporta, ele suporta tudo isso. Ele aceita tudo isso por amor a nós. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Mais uma vez, nós estamos vendo aqui o amor do Senhor Jesus por nós. Então o Senhor Jesus, ele se limita a isso. Ele se dá a essas coisas. Ele se limita a essas coisas. Ele não foge dessas coisas, mas ele se limita a essas coisas por amor a nós. Este é o amor do Senhor Jesus, incomparável.
Ninguém jamais viu amor como este. Ninguém jamais viu e nunca verá. Nunca houve e nunca verá outro amor como este. Nada pode ser comparado. Na verdade, não existe amor se não for o amor de Cristo por nós. Deus é amor. O amor está em Deus, porque Deus é amor, faz parte do ser de Deus, faz parte da essência de Deus, daquilo que Deus é. Ele é amor, Ele nos amou. E é isso que Cristo está fazendo aqui, demonstrando o amor na prática. Não é apenas em palavras, mas é na prática. Ação, atitude. Por isso que a palavra de Deus nos diz: não ameis de palavras, mas com ações, com atitudes. Tem que ser assim, olhando para o exemplo de Cristo. Então a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus está descendo aqui os degraus da humilhação. E aí nos diz aqui ainda no verso 7, e reconhecido em figura humana. Então Cristo, não é essa a palavra. O Senhor Jesus, Ele não pareceu um homem, mas Ele de fato veio como um homem. Nos diz a palavra de Deus aqui que Ele foi reconhecido em figura humana. Talvez alguém poderia negar a humanidade do Senhor Jesus e dizer: não, Ele apenas parecia um homem, mas Ele não era um homem completamente. Não, a palavra de Deus nos diz que Ele veio perfeitamente como um homem, completamente. Ele veio como um homem mesmo, meus irmãos, e Ele foi reconhecido em figura humana, nos diz a palavra de Deus. Então Ele tem a sua natureza humana, plenamente homem, totalmente homem, e Ele não deixou essa natureza. Interessante, vejam mais uma vez o amor de Deus, como é profundo, como é intenso, como é insondável, como nos diz a palavra de Deus, como inescrutáveis são os seus caminhos. Porque uma vez que o Senhor Jesus Cristo Ele assumiu a forma humana, uma vez que Ele toma sobre si a natureza humana, Ele agora, meus irmãos, permanece com esta natureza humana e permanecerá com ela para sempre conosco lá na Nova Jerusalém. Ele voltará sim, em sua natureza humana, claro que agora num corpo glorificado, transformado, mas a sua natureza humana que Ele tomou para enfrentar, para cumprir a missão de nos salvar, esta natureza humana permanecerá com Ele agora para todo sempre. E assim nós viveremos com Cristo na eternidade, vendo Ele em sua natureza humana, podendo tocar nele, podendo abraçar Ele. É sim, Ele virá assim. Então, quando o Senhor Jesus esteve aqui na terra, os apóstolos, os discípulos, puderam tocar no Senhor Jesus. Tocaram nele, pegaram nele e reconheceram que de fato Ele veio como um homem. Deus tomou a forma humana, Deus assumiu a forma humana, Deus tomou sobre si a natureza humana. De fato Ele veio como homem. Então isso foi comprovado pelos apóstolos que pegaram no Senhor Jesus, que tocaram no Senhor Jesus com respeito à palavra da vida, com respeito ao Senhor Jesus. Mas eles andaram com o Senhor Jesus e eles pegaram no Senhor Jesus. Então é isso que a palavra de Deus está dizendo. E reconhecido em figura humana, os apóstolos reconheceram a divindade do Senhor, a humanidade do Senhor Jesus Cristo, a natureza humana do Senhor Jesus Cristo. Então ele está descendo os degraus. Ele vai descer mais um, verso 8. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Então isso aqui é mais uma humilhação para o Senhor Jesus. Porque você imagina Deus passando pela morte. A Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. A morte veio por causa do pecado. A morte é um castigo.
é uma punição por causa do pecado, por causa da desobediência. Mas o Senhor Jesus Cristo nunca pecou, mas Ele passou pela morte. Agora você imagina Deus passando pela morte. Deus que é santo, que é perfeito, que não tem nenhum pecado, nenhum erro, nenhuma falha, não há nem treva nenhuma. Ele tem que passar pela morte, ele tem que enfrentar a morte. Então isso é uma grande humilhação, isso foi uma grande humilhação para o Senhor Jesus Cristo. Mas Ele humilhou a si mesmo, Ele fez isso por amor a nós. Ele não foi pego de surpresa, Ele não morreu porque Judas traiu Ele. Não foi por isso. O Senhor Jesus não morreu, não foi crucificado porque aqueles soldados pegaram nele, aquelas pessoas pegaram nele na traição de Judas. O Senhor Jesus foi crucificado não foi porque os líderes religiosos naquela época pediram a morte dele, não foi por isso. O Senhor Jesus foi crucificado porque isso já estava determinado lá na eternidade, lá no céu dos céus, na eternidade, no tempo de Deus, antes da criação do mundo. Por isso que a palavra de Deus nos diz que o Cordeiro de Deus, ele foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes de criar todas as coisas, Deus já tinha em seu plano, em sua vontade soberana, santa, boa, perfeita e agradável, no seu grande amor, Deus já tinha preparado o seu Filho, o Cordeiro de Deus, que viria ao mundo para ser sacrificado em nosso lugar, para tirar os nossos pecados. Então, lá na eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo tomam esta decisão. O Pai, o Filho e o Espírito Santo têm esta vontade, este amor por nós. Então isso é um decreto divino. Aquilo que foi decretado na eternidade, que foi planejado por Deus, preparado por Deus Pai, lá na eternidade, antes de Deus criar todas as coisas. Mas Deus, que é Deus, que é onisciente, sabia de tudo, que o homem que ele haveria de criar iria desobedecer, pecar contra Deus. Mesmo assim, Deus cria o homem, mas Ele já tem em seu santo amor, em seu grande amor, o Cordeiro preparado para o nosso resgate, para a nossa salvação. E quando chega a plenitude dos tempos, o Pai envia o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, lá na eternidade, Ele se entregou por nós voluntariamente. Lá na eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo decidem isto voluntariamente, decretam isto voluntariamente. É a vontade soberana, boa, perfeita e agradável de Deus. Então o Senhor Jesus não foi forçado, obrigado, colocado contra a parede. Deus o Pai não pressiona, não oprime o seu Filho. Lá na eternidade, Ele já tinha se entregado por amor a nós. Então quando chega a plenitude dos tempos, Ele vem fazer aquilo que já estava decretado na eternidade, aquilo que já estava determinado lá na eternidade. Ele vem apenas cumprir aquilo que já foi estabelecido por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, lá na eternidade. O Filho então vem por amor a nós, e Ele se entrega naquela cruz. Ele não foge da cruz. Por isso que eu disse, não foi por causa da traição de Judas, não foi porque os judeus pediram a morte, a crucificação do Senhor Jesus, não foi porque aqueles soldados pegaram o Senhor Jesus, não, é porque já estava estabelecido na eternidade. Deus, o Pai, já tinha decretado
O Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus já tinha decretado, determinado, estabelecido na eternidade. Então por isso que o Senhor Jesus não foge da cruz, antes pelo contrário, Ele caminha em direção à cruz. Ele caminha em direção àquela vergonha, em direção àquela humilhação. Ele está humilhando a si mesmo, por amor a nós. Então ele mesmo toma sobre si toda essa humilhação, toda essa vergonha, todo esse sofrimento, toda essa dor, para a nossa salvação. Então a morte foi uma humilhação terrível, mas não para por aí. Nós temos o último degrau da humilhação. Porque se nós parássemos aqui já seria uma grande humilhação, mas a humilhação ela prossegue, ela chega em sua maior intensidade, porque agora é morte, mas não é qualquer morte, é morte de cruz, nos diz a palavra de Deus. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Porque o apóstolo Paulo faz questão de destacar aqui que a morte do Senhor Jesus foi uma morte de cruz. Porque a morte de cruz era destinada para os piores criminosos da época. A morte de cruz era destinada para os piores malfeitores, os piores criminosos daquela época. Então a morte de cruz era a maior humilhação, a maior vergonha daquela época. Maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro, e nos diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus Cristo se fez maldito, se fez maldição por nós. Ele foi crucificado, ele foi pendurado no madeiro. Então era a morte mais humilhante, mais vergonhosa, mais dolorosa. Era um show, era um espetáculo produzido pelo Império Romano, porque o Império Romano queria fazer isto mesmo. O Império Romano tinha a intenção de mostrar para todos que aquele que estava ali sendo crucificado, aquele que estava ali carregando aquela cruz, era um criminoso perverso, e ele então estava sofrendo a punição do seu castigo, ele estava recebendo aquilo que ele merecia. Então o Império Romano fazia questão de fazer um show, de fazer um espetáculo, para que todos pudessem ver. É por isso que aquele que deveria ser crucificado, ele também deveria carregar a sua própria cruz. E foi por isso que o Senhor Jesus carregou a sua cruz. Ele deveria carregar na cruz, porque ele deveria andar pelas ruas da cidade, e as pessoas então ficavam olhando aquela pessoa que estava carregando aquela cruz, e fazia ali uma espécie de uma arquibancada de um lado e de outro, e as pessoas olhando, e a pessoa, e aquele que estava sendo, aquele que deveria ser crucificado, carregava a sua cruz, uma cruz sobre as costas, e ali ele estava recebendo a humilhação daquelas pessoas, as pessoas zombando, humilhando, criticando, falando mal, cuspindo. Foi assim que o Senhor Jesus Cristo enfrentou a cruz por nós. Então o Império Romano fazia questão disso. Ele fazia questão disso porque quando aquela pessoa carregava aquela cruz, passando ali pelas ruas da cidade, todos vendo, zombando, criticando e falando mal, ao mesmo tempo o Império Romano estava mostrando para todos: vejam o que você pode sofrer, veja o que você pode enfrentar se você não se dobrar às nossas leis, se você não se curvar ao Império Romano, se você não obedecer às leis do Império Romano, se você não for fiel ao Império Romano, se você não seguir as regras, as leis, as determinações do Império Romano, olha o que pode acontecer com você, olha o que você pode suportar e enfrentar, o mesmo que essa pessoa está enfrentando: a vergonha, a humilhação da cruz, a pior morte, a
E é por isso que o apóstolo Paulo também faz questão de destacar aqui: não foi qualquer morte, mas foi a morte pior, a pior morte daquela época, a morte de cruz. Foi assim que o Senhor Jesus nos amou. Agora eu faço uma pergunta para vocês: existe amor maior do que isso? Diante de tudo que nós falamos, diante de tudo que a palavra de Deus expõe para nós, nos ensina aqui, há porventura amor maior do que este? Você é inimigo de Deus, assim como eu. Você se rebelou contra Deus. Nós viramos as costas para Deus. A gente não queria saber de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. A gente tinha prazer no pecado. A gente gostava do pecado. A gente não gostava de Deus, não. A gente se alegrava no pecado. E se entregar a este mundo, em se entregar ao pecado, em fazer a nossa própria vontade, satisfazer a nossa carne, satisfazer as paixões carnais mundanas, malignas. Éramos escravos do inimigo, escravos do nosso próprio eu, da nossa própria vontade. Estávamos no império das trevas, aprisionados, acorrentados. Então, esta era a nossa situação. Nos rebelamos contra Deus, viramos as costas para Deus e não queríamos saber de Deus. O que Deus fez? Deus veio ao nosso encontro, deixou a sua glória, deixou o seu trono, deixou a sua majestade, humilhou a si mesmo, veio a este mundo como um servo, reconhecido em figura humana, tornando-se um homem, assumindo a natureza humana, limitado assim como nós, em sua natureza humana, passando por tudo que nós passamos, enfrentando tudo que nós enfrentamos, sendo tentado assim como nós. E aí ele enfrenta a morte, e a minha morte, a morte de cruz, por amor a você, por amor a mim. Este é o amor de Deus por nós. Este é o amor de Deus por você. Meus irmãos, diante deste amor, nós ficamos envergonhados. Envergonhados por causa das nossas ações, das nossas atitudes, muitas vezes. Porque parece que às vezes a gente se esquece deste amor. Mesmo conhecendo já a palavra de Deus, conhecendo o Evangelho, parece que a gente se esquece. E a gente começa a fazer coisas erradas. A gente começa a se entregar ao pecado. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de nós voltarmos para o Senhor Jesus, arrependidos dos nossos pecados. Então, diante deste grande amor de Deus por nós, o que nós temos que fazer? Demonstrar o nosso amor por Ele. E nós só podemos demonstrar amor ao Senhor Jesus obedecendo a sua palavra, obedecendo o seu Evangelho, obedecendo a doutrina do Senhor Jesus. É assim que nós amamos a Ele, sendo submissos a Ele. É assim, meus irmãos. Então, por isso que a palavra de Deus nos diz: nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude para que possamos amar o Senhor Jesus de todo o nosso coração, com toda a nossa força, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, e jamais venhamos esquecer deste grande amor do Senhor Jesus por nós. Quando o pecado bater na sua porta, lembre-se deste grande amor, de tudo que o Senhor Jesus suportou, a pior morte, a morte de cruz. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.